Boa noite para você de casa. Justiça condena o município de Patos de Minas por negligência em atendimento médico. Passageira de ônibus é presa com 5 litros de lança-perfume na bagagem. E a gente também vai mostrar. Foragido da Justiça é detido durante a operação policial. Após 6 anos, balaio de arte e cultura voltará a ser realizado em Patos de Minas. Centro Odontológico abre inscrições para atendimentos voltados a crianças e adolescentes. Declaração pré-preenchida completa do imposto de renda está disponível. Justiça suspende norma que autorizava farmacêuticos a prescreverem remédios. Recesso prolongado. Abril terá fim de semana com 2 feriados seguidos. Moradora reclama da demora para a conclusão de obra da Copasa. Universitários da UFV protestam após fechamento de restaurante no campus em Rio Paranaíba. A preparação do Mamoré para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Procon Municipal orienta consumidores sobre taxas ilegais em transações financeiras. Está começando. Uma mulher de 29 anos foi presa nesta segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas, na BR-365, por tráfico de drogas. Os agentes realizavam uma fiscalização em um ônibus que saiu de São Paulo e seguia para o norte de Minas, para Porteirinha, quando localizaram em uma mochila um galão com 5 litros de lança-perfume. A mulher foi presa por tráfico de drogas e encaminhada à Polícia Civil de Patos de Minas. Um foragido da Justiça foi preso dentro de um ônibus na BR-354. Na noite de ontem, ele era passageiro do ônibus que seguia de Uberaba com destino a São Gotardo. A fiscalização de passageiros, o Grupo Tático da Polícia Militar Rodoviária verificou que o homem de 49 anos tinha mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo expedido pela Justiça de São Gotardo. O foragido da Justiça foi encaminhado para a delegacia em Patos de Minas. Olha, a 4ª Vara Civil da comarca de Patos de Minas condenou o município de Patos de Minas a indenizar por danos morais um adolescente e uma jovem por um valor em R$50 mil cada devido à morte da mãe. Segundo a Justiça, o atendimento médico prestado pelo município à mulher em 2012 foi negligente. Os filhos menores à época ajuizaram ação contra o município de Patos de Minas, representados pela avó, solicitando indenização por danos morais, e alegaram que a mãe procurou atendimento médico em 24 de fevereiro de 2012 com fortes dores na nuca e o médico lhe prescreveu analgésicos e relaxantes musculares. 3 dias depois, ela retornou e o profissional repetiu o mesmo procedimento. Sem melhoras, ela buscou ajuda de novo e foi encaminhada para o atendimento neurológico com prioridade, mas morreu devido à hemorragia cerebral causada por AVC ou aneurisma. O juiz Rodrigo de Carvalho Assunção se baseou em laudo pericial para decidir a ação e disse que houve negligência no atendimento, porque a paciente procurou o atendimento com cefaleia e o sintoma de pescoço duro já serviria de alerta para complicações. Além da indenização de R$50 mil para cada filho, os dois vão receber ainda uma pensão equivalente a 1/3 do salário mínimo a partir da data da morte da mãe, até completarem 25 anos. Olha só, por meio de nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que o município tomou conhecimento da decisão judicial nesta segunda-feira e informou que irá recorrer. Depois do intervalo aqui no News, após 6 anos, balaio de arte e cultura voltará a ser realizado. E Centro Odontológico abre inscrições para atendimentos voltados a crianças e adolescentes. O Centro Clínico Odontológico do Unipan está com inscrições abertas para atendimentos voltados a crianças e adolescentes com até 12 anos de idade. Crianças e adolescentes de Patos de Minas têm acesso a atendimentos odontológicos especializados no Centro Clínico Odontológico do Unipan. O projeto oferece tratamentos gratuitos, realizados por alunos da graduação e pós-graduação, sempre sob a supervisão de professores. O atendimento de crianças, ele perpassa pela necessidade da prevenção, da promoção de saúde, da prevenção individual, seja por meio da aplicação de flúor, selantes, a dentística restauradora, a endodontia
endodontia, a prótese, a ortodontia interceptativa para crianças, que é algo exercido por aqui também. Então, todos esses procedimentos clínicos necessários para a reabilitação de uma criança. O projeto também tem um impacto social significativo. Muitas famílias que não teriam condições de pagar por tratamentos odontológicos encontram no Centro Odontológico do Unipam uma oportunidade de cuidar da saúde bucal com qualidade e acompanhamento especializado. Nossos alunos da graduação, eles são formados, dentro da sua formação, eles têm essa etapa de atendimento às crianças, onde todo atendimento é acompanhado por professores que são especialistas na área, e na pós-graduação também. Então, nas 2 turmas que nós temos de especialização em odontopediatria, esses alunos que já são formados e estão se especializando na área, fazem um atendimento de altíssima qualidade, acompanhado por professores especialistas, com tecnologia de ponta, Nós temos aqui a possibilidade de realizar tratamentos quando indicado para o paciente com sedação, e todo o tratamento acompanhado, de perto pelos professores. Os interessados devem comparecer ao Centro Odontológico, na Avenida Marabá, número 831, com o documento da criança e do responsável, além do comprovante de residência. O atendimento é gratuito e acontece de segunda a sexta. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 34 3826 2500. Os nossos atendimentos são para crianças de 0 a 12 anos. Aqui nós oferecemos atendimento de qualidade, respeitando as etapas do desenvolvimento da criança, respeitando o medo do desconhecido, a ansiedade que a criança possa ter relacionado ao atendimento odontológico. Então, eu convido vocês para vir se inscrever aqui no Centro Clínico Odontológico do Unipam, lembrando que o atendimento, o tratamento, ele não tem nenhum custo. Então, as crianças são isentas da taxa. O Balaio de Arte e Cultura, que reúne diversas manifestações culturais, voltará a ser realizado em Patos de Minas. A 12ª edição do evento já tem data definida para acontecer. Após alguns anos sem ser realizado, o Balaio de Arte e Cultura está de volta. O evento, que chega à sua 12ª edição, será realizado em agosto deste ano e promete resgatar a identidade artística e cultural da cidade. Desde 2011, o Balaio de Arte e Cultura tem sido um dos eventos mais importantes para a cena artística de Patos de Minas. Ele reúne diferentes manifestações culturais, promovendo um espaço de criação, discussão e valorização da arte regional. É uma manifestação da cultura patense, Então é um grande evento que reúne todas as artes, todas as vertentes culturais e artísticas de Patos de Minas. Então a gente vai ter aqui na praça um evento que vai contar com shows de teatro, música, dança, exposições de artes visuais, gastronomia, artesanato e culturas populares. Tudo para celebrar a nossa cultura local e o nosso lugar no coração do Brasil. O festival nasceu com a proposta de resgatar e fortalecer a identidade cultural patense. Ele reúne música, teatro, dança, literatura, fotografia, artesanato e gastronomia, criando um ambiente rico em diversidade e troca de experiências. A gente pode esperar o que já é clássico do Balaio, As nossas feiras de gastronomia, mercado de delicadezas, artesanato e também muitos shows de qualidade, tanto os shows de teatro quanto os shows de música, inclusive contando com uma atração surpresa aí de renome nacional, totalmente gratuita e aberta aqui na praça para toda a população. A cada edição, o Balaio atrai um público diverso, composto por artistas, amantes da cultura e famílias inteiras que vêm prestigiar as apresentações e exposições. Com a retomada do evento, a expectativa é que a programação deste ano seja ainda mais especial. Já está tudo programado, vai ser aqui na praça em frente ao antigo fórum, também vai pegar a Praça do Coreto e a Praça do Teatro e, além disso, alguns prédios públicos que vão ter instalações durante o evento. Será do dia 6 ao dia 10 de agosto, E teremos uma grade de atração completa aí nesses 5 dias. O Ministério Público Estadual entregou ao Arquivo Público Mineiro 22 documentos recuperados e de valor histórico. Entre eles, há até uma carta escrita por Santos Dumont em Poços de Caldas, no sul do estado, em 1919. Valorização do patrimônio e sentimento de pertencimento da própria história mineira. Isso foi o que pudemos acompanhar na cerimônia de solenidade na entrega de 22 documentos históricos ao Arquivo Público Mineiro, que possuem relação com a história do estado de Minas Gerais. O movimento é importantíssimo porque o Arquivo Público Mineiro tem registro de grandes furtos de documentos históricos e que ainda não foram recuperados. É sempre uma alegria
alegria muito grande poder rememorar isso e trazer isso à tona e dar acesso a esses documentos que são a nossa principal, né, ferramenta, é o nosso principal motivo para que o cidadão tenha acesso à história dele e proporcione isso com isso a garantia dos direitos, a promoção da história e da memória do povo. 19 dos documentos apreendidos foram produzidos pela administração portuguesa no período pombalino, de 1750 a 1777, e apresentavam conteúdo relacionado, sobretudo, aos mecanismos de controles e fiscalização que deveriam ser observados no âmbito da circulação do ouro proveniente do território das Minas Gerais no período colonial. Parte desses documentos foi recuperado via aplicativo Sondar, que é o sistema de resgate de bens culturais desenvolvidos pelo Ministério Público de Minas, e nós estamos à procura ainda de pelo menos mais 1000 documentos que foram furtados do acervo do arquivo público e que estão cadastrados na nossa plataforma. Por isso que é tão importante a participação da sociedade para trazer às autoridades competentes informações sobre o paradeiro desses documentos, que são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser livremente comercializados. Dos 22 arquivos históricos recuperados, um tem grande destaque e importância para Minas Gerais. Se trata de um manuscrito produzido e escrito a punho por Alberto Santos Dumont. Sim, o pai da aviação brasileira quando ele estava em Poços de Caldas. É um documento que conta parte da história de Minas Gerais, parte desse personagem tão importante para o nosso povo e que hoje está sendo devidamente entregue para uma instituição que tem como suas atribuições o zelo, guarda desse documento. Registros históricos dessas Minas Gerais que tem muita, mas muita história para contar, né? Olha, a seguir, declaração pré-preenchida completa do imposto de renda está disponível. Você vai ver que a Justiça suspendeu norma que autorizava farmacêuticos a prescreverem remédios. E a gente fala do recesso prolongado. Abril terá fim de semana com 2 feriados seguidos. A partir desta terça-feira, quem tem conta gov.br de nível prata ou ouro poderá encontrar sua declaração de imposto de renda pré-preenchida no site ou aplicativo da plataforma. A expectativa é que a ferramenta seja usada por mais de 57% dos contribuintes, ou seja, 46 milhões e 200 mil pessoas. E a declaração pré-preenchida evita erros, agiliza a entrega do imposto de renda e está no topo da lista de restituições. No entanto, o contribuinte deve ficar muito atento, pois precisa complementar o que não estiver preenchido e atualizar as informações, prestando contas ao leão. O Conselho Federal de Farmácia já entrou com recurso contra a decisão da Justiça Federal em Brasília, que suspendeu nesta segunda-feira a prescrição de remédios por farmacêuticos. A decisão foi motivada por uma ação movida pelo Conselho Federal de Medicina contra a norma do Conselho Federal de Farmácia para a prescrição de remédios por farmacêuticos. Na decisão, o juiz federal Alaor Piacini afirmou que a resolução do Conselho Federal de Farmácia, que autorizou a medida, invade as atividades inerentes aos médicos, que balcão de farmácia não é local para se firmar um diagnóstico e tratamento de doença sob pena do exercício ilegal da medicina, e que somente o médico tem competência legal e formação profissional para diagnosticar e, na sequência, indicar o tratamento terapêutico para a doença. O magistrado ressaltou ainda casos de diagnósticos inadequados divulgados pela imprensa. O Conselho Federal de Medicina comemorou a decisão. Já o Conselho Federal de Farmácia informou que já entrou com recurso na Justiça e informou que já avança o projeto de lei no Congresso Nacional, destacando o reconhecimento público da atuação farmacêutica. O mês de abril começou com muitos patentes já se preparando para a coincidência de 2 feriados em sequência, intercalados com um fim de semana. Abril chegou e com ele um dos feriadões mais esperados do ano. Serão 4 dias de folga, se iniciando na Sexta-feira da Paixão e se estendendo até o dia de Tiradentes, 21 de abril. Para muitos é uma oportunidade única para viajar, descansar e até mesmo reforçar a sua fé.
A Sexta-feira da Paixão, dia 18, é um momento de reflexão para muitos brasileiros, com celebrações religiosas que marcam a tradição cristã em todo o país. Já o Dia de Tiradentes, comemorado no dia 21, é uma data de grande significado histórico, lembrando a luta pela independência e a coragem de Tiradentes, Marte da Inconfidência Mineira. Enquanto muitos optam por descansar, conhecer novos destinos turísticos, para artistas como Estela, o feriado prolongado é uma excelente oportunidade para realizar mais apresentações. Shows, eventos e festas são opções de lazer para quem quer aproveitar a folga de uma maneira diferente. Trabalhar, graças a Deus, né? Viajar, fazer show, ganhar dinheiro, porque parada a gente não pode ficar, né? E para onde que você vai? Qual que é o seu destino? Eu vou para Morada Nova de Minas, para lá de Três Marias. Sábado, aleluia, né? Sábado, aleluia, todo mundo aproveita para poder fazer festa, já que é a volta, que todo mundo volta a comer carne, beber uma cervejinha, né? Automaticamente eu fui contratado para fazer um show lá. E estamos indo. Esse feriado a gente já tem a programação já marcada e a mamãe aqui vai acompanhar a Estela Nunes para um novo show. Morada Nova é uma cidade pequena, mas uma cidade aconchegante, gostosa. E aproveitar, né? Aproveitar e descansar, arejar um pouco áreas diferentes. Já para outros, o feriado é um momento perfeito para rever a família. É um período ideal para se reunir com os entes queridos, fazer aquele almoço especial e compartilhar bons momentos. Vou aproveitar para sair na quinta, passar o final de semana com a minha família e retornar só segunda. E para onde que você vai? Vou para Brasília. Com tantas opções, não há como negar que o feriado prolongado de abril é uma chance de ouro para curtir o Brasil, seja em descanso ou explorando o que a cultura e o lazer têm a oferecer. É mais que prolongado o feriadão, né? Emenda na sexta-feira com o fim de semana, depois na segunda já é feriado de novo. Tem muito servidor público aí de olho nessa data comemorativa, nessas datas, né, comemorativas. Dá até para fazer aquela viagem de fim de semana e na segunda-feira ainda enforcar e voltar ao trabalho só na terça-feira. Pense bem, né? A seguir aqui no News, você vai ver que moradora reclama de demora para a conclusão de obra da Copasa e universitários da UFV estão protestando após fechamento de restaurante no campus em Rio Paranaíba. Agora tem reclamação que vem do bairro Padre Eustáquio, onde uma moradora está indignada com a demora para a conclusão de uma obra da Copasa. A obra acontece na rua São Francisco, no bairro Padre Eustáquio, e há mais de 15 dias vem causando problemas. Esse foi o motivo que a moradora solicitou nossa reportagem para falar sobre a necessidade dessa obra. Segundo ela, inclusive, ela questiona a intervenção que aconteceu no local. Não tinha, que nunca teve problema. A primeira vez que aconteceu, já conversei com eles ali, expliquei para eles que é a primeira vez que aconteceu isso. Tem 50 anos que eu moro aqui, nunca aconteceu uma coisa dessa. Inclusive, esse furou o buraco tem 4 semanas, está fazendo 4 semanas agora que esse buraco aí é aberto. A rede de esgoto correndo à vontade lá, dentro do buraco. A água não entrou na minha casa ontem, porque parece que se chovesse mais 15 minutos, tinha entrado a água aqui, tinha arrasado minha casa, enchido minha casa toda de água, porque cercou ali, colocou uma barreira ali. Eles vêm aqui, vêm 8, 10 homens, mas que trabalham ali é só 2, eles não fazem nada. Eles ficam ao redor do buraco ali, vem cá, olha, pega a patrola, vai embora, não faz nada. Ainda segundo Dona Maria, o problema nem sequer existia, já que não foi visualizado nenhuma situação de vazamento. E mesmo assim, a Copasa começou a realizar o serviço no local, causando o transtorno que acontece até hoje. O esgoto, o mau cheiro, nós não estamos dormindo, nós não estamos comendo, nós não estamos tendo vida, não. Nunca aconteceu isso aqui, é a primeira vez. Então eu queria pedir também para o Falcão que quando ele contratar uma firma, ele arruma uma firma de gente que trabalha, porque essa firma dele está meio baixa para mim. 3 semanas esse buraco aqui, o esgoto correndo de céu aberto ali para todo mundo, nós não estamos comendo, nós não estamos dormindo, nós não estamos tendo vida, não, o mau cheiro. A hora que o sol esquenta, ninguém aguenta. E até hoje esse buraco aqui nunca resolvido? Nunca resolvido. Eles vêm, olha, e vai embora. Cansada dessa situação, ela cobra uma providência urgente da Copasa.
Lá no centro eles estão arrumando. Pergunta se lá no centro tem um problema desse aqui. Não tem, que o povo de lá tem dinheiro, o povo daqui é tudo pobre. Como é que vai fazer um trem desse? E eu espero que eles dão um jeito nisso hoje, de hoje até amanhã, porque não tem condição não. A moradora tem todo o direito de reclamar, né? E ela não está errada em chamar a atenção para a situação dela, não. Porque isso está afetando diretamente ali a rua de sua residência, próximo à sua casa, não só dela, como de outras pessoas. Agora, sobre isso, a Copasa informou que, considerando a profundidade da rede coletora, o que torna o serviço mais complexo, conforme a companhia, a previsão é de que a manutenção na rede de esgoto seja concluída até a próxima quinta-feira e que a higienização da via seja feita na sequência. Então, a moradora vai ter que ter um pouco mais de paciência e, de acordo com a Copasa, ainda vai demorar uns dias para resolver o problema. A interrupção no funcionamento do restaurante no campus da UFV em Rio Paranaíba tem gerado muitas reclamações. Universitários reclamam que as medidas tomadas pela direção da faculdade não foram suficientes para resolver o problema até agora. Os estudantes universitários do campo da Universidade Federal de Viçosa, a UFV do Rio Paranaíba, estão com as atividades do restaurante universitário paralisadas desde o dia 24 de março, o que vem causando grandes transtornos e que levou a uma manifestação de cerca de 80 a 100 alunos na última segunda-feira. Os alunos, de forma pacífica, mas com gritos de reivindicação e com muita força, garra e com muito barulho, a gente fez uma passeata entre a universidade. Chegamos até a porta do diretor, ele não estava, mas tinha outras pessoas lá. E com essas outras pessoas, no momento em específico, a gente teve uma resposta, literalmente um dar de ombros, né? Sabe, a expressão dar de ombros. De acordo com a integrante do movimento estudantil, a manifestação foi em relação ao contrato do restaurante universitário ter sido renovado no final do ano passado, mas repentinamente suspendeu as atividades e deixou os estudantes que pagavam R$ 7,00 a refeição sem a possibilidade de se alimentar. A universidade, para tentar sanar o problema, disponibilizou para alguns alunos que possuem 100% de subsídio um auxílio de R$ 400 para a alimentação fora do campus, que custa R$ 14,00 a refeição, e que, de acordo com os alunos, não seria o suficiente, já que eles permanecem na universidade cerca de 12 horas por dia e precisam se alimentar bem. Pelo que a gente entendeu, o DCE entendeu e foi passado para a gente, era que a universidade não teria o controle. E aí o medo deles era o aproveitamento do poder, do que a universidade, né, que o poder público poderia oferecer, um aproveitamento dos alunos em relação a isso. E aí fica questionamento, por que eles não fazem um outro levantamento? Porque tem estudantes, assim como eu, que conseguia pagar pelos R$ 7,00, mas não consegue pagar por 14. Tem gente aqui que está gastando, que vai gastar até o prazo, né, que eles nos deram, que vai gastar R$ 600 em café da manhã. R$ 700 em café da manhã. Seja se alimentando aqui dentro da universidade, que nós temos uma cantina que vende coisas, ou indo na cidade comprar alguma coisa para tomar café da manhã. Os alunos também reivindicam, além da situação com a falta de alimentação adequada, pois para os alunos que podem ir se alimentar com auxílio fora do campus, foi disponibilizado um ônibus de transporte gratuito, mas que, de acordo com eles, há a falta de estrutura básica do transporte, que muitas vezes faz o trajeto com as portas abertas. O ônibus ficou gratuito nesse momento para todos. E a nossa reivindicação é que ele não fique só agora, ele fique depois também. E aí vai ver a logística da cidade, como que vai fazer, porque ele está lotando agora. Com não todos os alunos vindo, porque os alunos vindo para cá eles não têm o que comer. Então, o que eles vão fazer aqui? Além de assistir aula, não se estuda com fome, não se faz pesquisa com fome. Os estudantes, eles apelidam, alguns pelo menos, que eles parecem que estão dentro de uma lata de sardinha. Eles vão apertados e muitas das vezes, para socar mais gente, a porta vai aberta. E a gente sabe que um ônibus não pode andar de porta aberta.
mas muitas vezes esse ônibus vai de porta aberta. Também é muito, muito comum entre os estudantes falar: você já tomou sua vacina antitetânica? Porque você vai se cortar em algum lugar nesse ônibus. Porque eles realmente têm algumas partes que estão expostas com ferro oxidado, as portas vão abertas, não é um ônibus assim decente. A sensação dos estudantes é de abandono e eles reivindicam melhores condições de estudos. A sensação de abandono e revolta, porque no e-mail era R$400. Claro que com a mobilização estudantil aumentou. Entretanto, era fora da realidade. Como que você me oferece algo que eu não vou conseguir me sustentar? A gente depende também, muitas das vezes, da universidade. A gente não quer que a universidade cuide da gente, mas a gente tem leis que falam que a gente pode ter auxílios, que tem leis que falam que a gente tem que ter dignidade dentro da universidade. E ainda dentro das leis que eu te falo, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil e o Programa Nacional de Segurança Alimentar, eles falam da dignidade desses processos todos e também da transparência, porque são recursos públicos e precisa ser transparente. A gente aguarda o posicionamento da UFV, o Campus Rio Paranaíba, sobre todas essas reclamações e esses pontos abordados aí pelos universitários. Depois do intervalo, você vai ver que o PROCON Municipal orienta consumidores sobre taxas ilegais e transações financeiras. A gente fala de futebol, né? Cruzeiro e Atlético estreiam pela Copa Sul-Americana nesta terça. E ainda a preparação do Mamoré para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. O PROCON de Patos de Minas está alertando os consumidores sobre as taxas ilegais nas transações financeiras nas modalidades de pagamento à vista. Com a onda de desinformação nas redes sociais a respeito de taxações extras em relação ao Pix, algumas empresas começaram a cobrar dos consumidores essas taxas que são consideradas ilegais pelo PROCON. E a gente está aqui hoje com o Rafael Godinho, coordenador do PROCON. Rafael, explica melhor para a gente. Na verdade, antes da gente entrar nos termos da medida provisória que proíbe essa prática, é importante a gente destacar que no ano de 2017, o então presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.455 e essa lei possibilita a alteração de valores cobrados dos consumidores de acordo com a forma de pagamento. Por exemplo, se eu for comprar um computador e for pagar ele em espécie, em dinheiro vivo, ele pode ser me cobrado um determinado valor. Entretanto, se eu quiser pagar ele no cartão, eu posso ter na modalidade crédito ou débito e eu posso ter dois outros valores para esse mesmo produto. Lembrando sempre que essa diferenciação tem que ser informada para o consumidor de forma prévia. Entretanto, entrou em vigor neste ano a medida provisória 1288, que proíbe qualquer taxação extra a valores cobrados quando o pagamento é feito através do Pix na modalidade à vista. Isso porque o Pix não gera nenhum ônus nem para quem está pagando, nem para quem está recebendo. E mais, a transferência de dinheiro é feita de forma imediata. Então, você, consumidor, você, fornecedor, tem que ter ciência disso, não pode cobrar nenhum valor a mais quando o pagamento é feito pelo Pix. Lembrando que se esse valor extra for cobrado, o fornecedor, o empresário, vai estar violando o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Rafael, e o consumidor que se deparar com essa situação ao efetuar ali uma compra, o que ele pode fazer? Ele deve acionar imediatamente a sua casa, que é o PROCON, o local certo, para que nós possamos coibir essa prática e, se for o caso, o consumidor que tiver efetuado este pagamento, segundo o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor faz jus ao recebimento do valor pago a mais em dobro. Então, vale aí eles ficarem cientes dos seus direitos, né? Com certeza, Aqui no Comércio de Patos é muito tranquilo, a gente não tem grandes reclamações, mas pode ser que alguém que seja desavisado venha a fazer isso, não de má fé, mas por falta de informação que nós estamos levando até vocês neste momento. Obrigada, viu, Rafael? Então, fica aí para vocês essa informação e o esclarecimento da fake news. Débora Xavier para o jornalismo da NTV. Bem, ficar atento,
A gente muda de assunto para falar de futebol. Tem clube brasileiro em campo na noite dessa terça-feira pela Copa Sul-Americana. O Cruzeiro joga neste momento diante do União Santa Fé na Argentina. O jogo está 0-0, quase no final aí do primeiro tempo. Às 21h30 o Fluminense vai encarar o Once Caldas na Colômbia. No mesmo horário o Atlético enfrenta o Cienciano do Peru. Portanto, mineiros aí estreando pela Sul-Americana. Olha, faltando pouco mais de um mês para o início do módulo 2 do Campeonato Mineiro, o Bamoré, comandado pelo técnico Gustavo Brancão, segue com os treinos físicos e táticos da pré-temporada. A Federação Mineira de Futebol divulgou a tabela completa da primeira fase do módulo 2 do Mineiro de 2025. O campeonato vai começar no dia 3 de maio e vai até o dia 2 de agosto. Em preparação, o time do Mamoré intensificou os treinos e busca fazer uma boa classificação na temporada. A gente está bem no início agora da nossa pré-temporada, né? Então a gente sabe que a gente intensifica bastante esse momento agora. Os atletas estão chegando, a gente vai colocando as ideias nossas de trabalho, nossa forma de poder jogar. Cada dia que passa me encaixando o que é a parte física também, que nesse momento agora ela é muito importante. Então a gente espera que ao longo dessa preparação os atletas possam estar assimilando a nossa ideia de poder jogar. 8 jogadores subiram da categoria de base e 20 jogadores já foram contratados para o time profissional. 2 atletas ainda não chegaram para os treinos, pois ainda estão disputando os campeonatos e futuramente terão seus nomes divulgados. A gente tem os 20 atletas já dentro daquilo que a gente tinha programado, né? Mais 8 atletas do Sub-20 que subiram também, né? Então, a princípio, a gente tem esses 20 atletas assim, estão chegando, né? E tem mais atletas também que ainda estão em competição, mas a gente não pode anunciar eles ainda porque eles estão jogando. Entre os jogadores, há alguns que, assim como o técnico, haviam passado pelo time em 2019 e agora retornam para casa em preparação para um bom desempenho neste campeonato. O que não pode faltar é muita vontade, determinação, né? Como eu disse, né? Eu tive uma passagem aqui, a gente foi muito feliz, né, em 2019, então a gente espera repetir, né, e conseguir o tão sonhado acesso para essa torcida tão grande do Mamoré que merece muito. Não tem dúvida que um grande time será montado e nós dentro de campo, nos treinamentos e principalmente nos jogos, vamos tentar sempre colocar em prática o que o treinador vai passar para a gente conquistar os objetivos. Se depender do brilho no olhar dos jogadores, a torcida independente poderá aumentar as expectativas nesta temporada. A gente espera que a nossa equipe possa corresponder toda a expectativa que nós estamos trabalhando e criando ao longo dessa preparação, que possamos aí fazer por merecer a cada jogo, cada nossa, que a gente representar esse clube, né? Que possamos aí fazer o nosso melhor para dar alegria para o torcedor. Costumo dizer que o torcedor tem que ser o nosso 12º jogador, né? Eu sei da força do torcedor aqui dentro, então espero que eles compareçam aos jogos aqui de peso, que vai ser o nosso 12º jogador e vai nos ajudar essa conquista tão grande aqui. Pré-temporada, todo vapor, né? Os clubes aí, diante desse período aí, faltando cerca de um mês, 35 dias, né, no máximo, aí para o início da competição, todo mundo se ajeitando e finalizando aí todas essas contratações para que a pré-temporada siga muito bem, né? Desenrolando aí com suas comissões técnicas e que esses times possam ser formados e essas equipes principais possam estar prontas daqui até o dia 5 de maio, né? O NTV News está terminando, a gente volta amanhã. Obrigado pela companhia, boa noite para você e até lá.